Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Kathleen Quadros e com a doutora Lorena. A gente vai bater um papo sobre a saúde reprodutiva da mulher e o congelamento de óvulos. E como vocês já conhecem, a Kathleen, ela é medalhista olímpica. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, entender um pouquinho como foi toda essa trajetória. Olá, Bia, doutora, a todos. Eu sou a judoca Kathleen Quadros, me tornei a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais na história do Brasil, em Pequim, em 2008. Né? Tenho 5 ciclos olímpicos disputados, fui porta-bandeira em Tóquio. Agora, recentemente, voltei de Paris com mais uma medalha olímpica e são muitas as conquistas, assim, são 30 anos de modalidade. Sou natural de Brasília, né? Passei pelo clube de Minas Tênis Clube, agora estou na Sojipa. E meus pais são cabeleireiros, basicamente é isso, assim, minha maior inspiração é a minha família e é uma trajetória, assim, de muito amor pelo esporte e a maioria das minhas experiências foi através dela e também conheço o mundo inteiro pelo esporte e praticamente vivo isso. Dentro de clube, descansando. Até hoje eu tenho os mesmos hábitos desde 7 anos de idade. Então, esse é um pouquinho, né, resumidamente, de 30 anos voltado para o esporte. E a doutora Lorena, que ela é médica, ginecologista, hoje voltada para a área de reprodução humana, né, doutora? Acho que você podia comentar com a gente um tema que é pouco abordado, né? Agora que a gente está vendo que falam mais sobre o congelamento de óvulos, se existe alguma idade certa para fazer um ciclo, como que é todo esse caminho? Então, a parte do congelamento de óvulos, a gente está falando também mais. O congelamento de óvulos surgiu mais inicialmente para pacientes que eram oncológicos, que daí iam perder a fertilidade por conta da quimioterapia, e as técnicas foram melhorando, a gente tem resultados muito bons hoje com congelamento de óvulos, então a gente acabou expandindo para também a mulher atual, porque hoje em dia a mulher que tem filho antes dos 30 anos é raridade, né? Que é a idade, eu brinco que a idade que a mulher nasceu para ser mãe é dos 25 aos 35. Essa é a idade ideal e depois a gente tem uma dificuldade maior na fertilidade natural mesmo. Então a gente fala que a idade ideal em relação a congelamento de óvulos, que é custo efetivo, ou seja, que é uma boa idade e que os valores de manutenção e resultados são muito bons, entre 30 e 35 anos. Mas a gente geralmente pode fazer congelamento de óvulos até 42 anos, explicando para as pacientes a limitação que a gente tem com a medida que vai ficando mais velha, a necessidade de mais óvulos para a gente conseguir embriões bons para depois fazer a transferência. Mas também é interessante falar que a idade média na maioria das clínicas hoje no Brasil de congelamento é entre 36 e 37, que não é teoricamente a idade ideal, mas a gente ainda tem bons resultados. Porque o que a gente brinca é, a vida da mulher, ela vai indo, que nem a Kathleen foi lá, passou pro ciclo, não dá para ser mãe fazendo judô, né, é um esporte realmente de muito contato físico, e também a carreira da mulher e tal, então a idade ainda que ela vê, putz, eu realmente quero ser mãe, mas ainda não é o momento. Com 36, 37 também é uma excelente idade para congelar com bons resultados. Eu acho que hoje em dia não existe uma regra de que tem que ser com essa idade, sim, né? Sim. É de acordo com o perfil da mulher, né? Então, cada uma tem o seu rumo, a sua profissão. Então, a gente vai se enquadrando, né? Então, foi o que a Kathleen fez agora, no intervalo das competições. Sim. Eu também fiz o meu ciclo nesse tempo, até para quem pensa em ser mãe no futuro. Eu acho que hoje a gente já ganhou essa autonomia, né? Então, é um lado bom da medicina reprodutiva, que a gente está conquistando esse lado, né? E, Kathleen, me fala uma coisa. Hoje você é noiva. Sim, sou noiva de um judoca também, né? Porque não tem jeito para viver o mesmo sonho, né? A gente é uma vida de muita privação, de convívio social, convívio familiar. Mas não é ruim, são escolhas nossas, assim, né? Porque para você estar sempre indo ao seu limite é isso mesmo. Então, tem um parceiro de vida que vive comigo constantemente, o tempo todo, sonhando comigo em cima do tatame e também fora, que é o Alex Pompo, meu foguetinho, né? Que eu chamo ele de foguetinho. E isso é muito legal que a doutora comentou, né? A partir de entre 35 anos já é recomendado. Eu já tinha essa consciência dos 35, mas até planejar acabou saindo agora, né? Calhou com essa oportunidade única, assim.
eu já queria muito e surgiu essa oportunidade de fazer o congelamento de óvulos. Sim, ser mãe foi sempre um sonho para mim, mas, né, a partir do momento que as coisas vão passando e o esporte também de alto rendimento, assim como algumas profissões têm um começo, meio e fim muito justo, né? Tem uns que vai até, mas aquelas que você trabalha com o corpo, né? O corpo é a sua ferramenta de trabalho, né? Que é, no caso, lutas, não tem outro jeito. Então, ter essa consciência de um planejamento familiar foi excelente, ter essa possibilidade e ter essa consciência que a gente pode ter essa possibilidade no futuro, né? Até quando eu estava conversando com a doutora, hoje a gente muda muito. Tem mães que não desejam ser mães agora, mas isso pode mudar. Sim. Às vezes, né, tem só um filho e depois quer ter outros. Então, ter essa possibilidade, para mim, assim, eu achei que ter essa possibilidade é a maior oportunidade que nós, mulheres, temos de opção de escolha. Eu falo brincando que é um backup, né? A ideia é que a gente não precisa utilizar, mas a ideia é sempre coisa... engravidar natural, só ter aquele backup se precisar usar a nossa reserva. E me fala um pouquinho, tá noiva e já tem planos de casar durante essa rotina de vocês? Os dois são lutadores, como que funciona para conseguir casar essas datas mesmo? Nessa reta final, né, acredito que deve ser praticamente reta final que eu digo é da parte atleta profissional, né? Veio, né, à tona, está muito mais próximo agora. Se a gente for ver, há 8 anos atrás estava um pouquinho mais distante. Agora não, está muito próximo. Então, se preparar e estar pronta, né, para essas mudanças, para essas escolhas, que são escolhas, assim, para o resto da vida, mas é o sonho da construção da nossa família e, lógico, manter o legado, né, de tudo que a gente aprendeu dentro do esporte. Então, poder, né, ter filhos que a gente possa direcionar e viver juntos, isso é um sonho incrível, assim, para a gente, assim. Mas, sim, sou noiva, já era para ter casado, já desde Tóquio, né? Eu até estava comentando aqui em off, né, que quando tudo surgiu, eu ia casar, estava tudo planejado depois de Tóquio, depois de 2020. E foi quando veio a pandemia, a Olimpíada foi adiada por mais um ano, não sabia se ia acontecer, sim ou não, tudo incerto. Deu certo, conseguimos participar e mudou também a minha perspectiva, a minha e da minha família. Quando a gente se viu, faltava 3 anos para o próximo ciclo. Então, o que eu imaginava que naquela época talvez seria uma idade tardia para o esporte, muito pelo contrário, eu tive meus principais resultados e acabou que os planos, né, de ser mãe e de casar, porque eu gostaria de casar e ter um casamento normal, assim, casa, curte a lua de mel. A maioria das minhas parceiras, né, companheiras de treinamento que conseguiram casar, casou hoje, viajou amanhã para competir, lua de mel só no outro ano. Então, pensei que eu gostaria de viver isso com muita intensidade, assim, quando eu vivo no esporte. Sim. Então, não queria dividir essa atenção e essas prioridades juntos, porque eu acredito que a minha família também, né, o próximo ciclo, quando esse ciclo se fechar, a minha família vai ser a minha medalha olímpica, assim, né? E durante esse tempo da pandemia, que a gente teve a alteração das datas das Olimpíadas, você continuou treinando? Como que foi para vocês que eram do esporte e tiveram ali? Continuamos treinando. É como eu comentei, a gente mora, os atletas que moram sozinhos, que são solteiros, praticamente ou mora em apartamentos, divide apartamentos juntos, ou mora sozinhos. Então, a gente assumiu esse risco. A gente treinava entre a gente e todo mundo mora próximo do clube, assim. Então, não dava para parar. A gente viu o mundo parado e a gente optou por fazer o que podia fazer de melhor com o que a gente tinha. Então, a gente não tinha contato com os nossos familiares, então não tinha outro risco, assim, não tinha idosos, crianças, pessoas com alguma debilitado de saúde, alguma coisa do tipo. Então, a gente continuava treinando do jeito que podia. Tinha vezes que não podia fazer nada, então era só em casa. Só que eu tinha sorte, né, a parte boa de ter um noivo judoca,
e eu consegui treinar todos os dias dentro de casa. Lógico que manter essa rotina dentro de casa é muito ruim. A gente que tem um esporte de alto rendimento e impacto, eu preciso de queda, para isso precisa de um lugar adequado. Mas eu gostei, assim, a parte boa, né, de passar por uma tempestade é porque ela também te traz esses ensinamentos, assim. Sim. Então, eu tive essa lição de que o futuro é só uma projeção mesmo, ele não existe, só existe o agora, assim. Então, treinar todo dia, o agora me trouxe os maiores resultados que eu poderia ter, assim, na minha carreira. Mas, óbvio que se eu não tivesse uma família que, né, que me apoiasse, né, um noivo que acreditasse no meu potencial, né, que hoje em dia a gente vê mulheres passando por várias pressões, né? Nossa, já nasce com uma carreira já pronta, você vai crescer, né, estudar aqui, vai casar, vai ter filho, já tudo com uma idade já pré-determinada. Então, eu tive esse apoio da minha família, que sempre deixou eu fazer o que eu queria, o que eu gostaria, e acabou que as pessoas que se aproximavam de mim também tinham esse mesmo pensamento, né? Então, ter um noivo também que, por ele, a gente já teria uns 2, 3 já, mas que vive esse sonho, né? E vê as nossas possibilidades através do esporte, foi ótimo, assim, para mim. E no meio dessa rotina de vocês se conheceram entre as lutas? Como que foi isso? Sim, treinávamos juntos. Nos conhecemos em Belo Horizonte, né? Como eu comentei aqui no início. Eu sou natural de Brasília, mais especificamente da Ceilândia, que é uma cidade satélite. Comecei ali no SESI de Ceilândia. Quando eu terminei o ensino médio, eu tive que optar para onde ir. Fui para Minas Tênis Clube, né? Porque era um lugar onde me dava toda a estrutura para me permitir sonhar e, ao mesmo tempo, seguir minha carreira escolar, né? Que era a única coisa que minha mãe não deixava eu sair de casa se não fosse estudar. E conheci o Lecão, né, meu noivo, nos Jogos Olímpicos, no ciclo dos Jogos Olímpicos 16. Ele já estava ali desde o início, mas eu não... A gente ainda só depois que teve uma química. Isso, só depois. E a gente começou a treinar juntos, porque geralmente quando a equipe olímpica, né, se classifica, tem um treinamento específico para a equipe olímpica. Então a gente começou a treinar, eu conheci a história dele, me identifiquei e, assim, me apaixonei, assim, pela história. Então, antes de tudo isso, a gente ainda era amigos, Então, a gente dividia muitas coisas e as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, né? Então, a gente começou a se conhecer e aí, entre uma viagem ou outra, sempre, às vezes, tinha uma comemoração e eu pensava, não, sei lá, deve ser coisa da minha cabeça, assim, né? Mas, assim, começou desse jeito, mas sempre com muita admiração, assim, porque no esporte a gente não tem tanto tempo para, assim, conhecer, se envolver, assim, com a pessoa. Como que veio esse pedido de casamento? No casamento da irmã dele. No casamento legal. da irmã dele, na hora de jogar o buquê, ao invés dela jogar, ela já entregou para mim. Eu falei, nossa, tu tá querendo mesmo que eu case. Essa é a hora. E aí, quando eu fui virar para mostrar, ele já estava ajoelhado me pedindo em casamento. Foi bem emocionante. Ai, que Foi fofo. bem bonito. Foi bem bonito, porque tava todas as famílias juntas reunidas ali. Inclusive, quando a gente tirou as fotos, o pessoal pensou, ué, já casou, porque tava todo mundo lindo, arrumados, assim. Mas já vai completar uns 7 anos que a gente está noivo, assim. Porque quando a gente decidiu morar juntos, a gente já noivou e já estava tudo combinado para casar depois de E é o 2 que anos. você falou também, né? Você quer passar pelaquela fase do casamento, de poder casar com calma, viver a sua lua de mel, aproveitar essa fase recém-casada. E filhos? Vocês já chegam a comentar sobre filhos? Eu sei que é um passo ali na frente, né? Então vamos viver um pouquinho essa coisa do recém-casados. Como que é para vocês quando a gente fala de filho? Não, pra gente é de brilhar os olhos, assim. A gente vê esse momento chegando, se aproximando, né? Eu sou uma atleta de 37 anos, que hoje é até raro a gente encontrar atletas com essa idade em alto rendimento, né? Lutando nos Jogos Olímpicos, voltando com medalhas olímpicas. Mas isso mostra muito, hoje, os lugares que as mulheres querem alcançar, né? E ocupar. Então, sim, pensamos muito. E
poderíamos até ter agora, se quisesse, assim. Mas como a gente chega nessa reta final, assim, da carreira, né, na parte final dela, não quer passar por tantas mudanças ao mesmo tempo. Pelo menos eu optei assim. E antes, os atletas estavam acostumados a parar com a modalidade porque não tinha condição física. Sim. O corpo já não respondia mais, a saúde mental já estava para lá, né? Um desejo já de tacar fogo no kimono porque não aguentava nem ver judô. E hoje mudou, né? Hoje a gente tem que se acostumar com atletas também parando bem. E é o que eu quero para mim, né? Graças a Deus eu tenho muita saúde dentro da modalidade. E se eu quisesse lutar até 40 anos, eu poderia. Não tem nada que me impedisse, até porque o esporte ele é extremamente seletivo. Mas sim, eu sou uma colecionadora de sonhos e eu também quero esse sonho com a família, construir, crescer. E esse momento está cada dia mais próximo. Então, sim, sonhamos muito em ser pais. Ele até queria estar aqui, né, me acompanhando na época do procedimento, só que ele já fez a transição dele, agora ele é técnico do Clube União, Grêmio União, e estava em competição com o pessoal. E eu pensei, não tem problema, né? Ele sempre me apoiou e tudo mais. Eu falei, agora eu vou. Tive o apoio aqui da minha mãe, né? Que veio ficar aqui comigo bonitinha. Então, isso é muito legal. E ter vivido essa experiência mostra o quanto está próximo, assim. A doutora, quando a gente estava conversando, né, doutora? A gente tem essa falsa sensação de ter saúde, de estar bem. É sinônimo que você pode engravidar enquanto você estiver bem, se sentindo saudável. Só que a parte reprodutora não é assim, ela tem uma idade, né? Então, quando a doutora conscientizou isso, deu uma alerta, assim, né? Na minha cabeça, né? Que até quando ela falou, não, vamos fazer os exames, e tinha várias possibilidades, né, doutora? Sim. Tinha a possibilidade de congelamento de óvulos, de embrião. Eu pensei, embrião, eu não vou dormir, eu não vou conseguir dormir. Tá vendo que... Tem o embriãozinho já lá isso, pronto. já congeladinho ali, não vou dormir. Mas é interessante, eu acho, pensar que, tipo assim, as pessoas acham que é congelamento de óvulo, mas a gente pode congelar um embrião. Só que tem que pensar realmente que o embrião... Tem gente que não consegue dormir sabendo que ainda tem embrião congelado, né? Então tem que discutir todos os prós e contras das técnicas de preservação de fertilidade. Pra quem não sabe, a Kathleen fez o congelamento de óvulos recentemente, né, Kathleen? Era já uma coisa que estava nos seus planos, que você já estava se programando para fazer, encontrou aquela pausa entre treino e competição, né, que foi logo depois das Olimpíadas agora de Paris? Ou foi meio que aconteceu e eu fui? Não, no ciclo passado, né, a gente tem o acompanhamento da doutora Tati, que é a nossa ginecologista da seleção brasileira, que é de todas as atletas, nos acompanha desde 15 anos de idade, e ela já tinha dito, e aí, quando que a gente vai ter neném? Eu, não, doutora, não vou parar agora, não. Ela, então, a gente já tem que pensar no congelamento, pelo menos a partir dos 35. Então, já tinha consciência que precisava, só que não tem como, né? O tratamento, mesmo que ele não é longo, ele é curto ali, de no máximo uns 20 dias, né? Mesmo assim, você precisa dessa pausa, né? Isso é importante, né? Porque você faz um esporte de contato e a gente tem que ficar sem fazer atividade física por um tempinho, né? Então não pode ser perto de nenhuma competição. O que ela faz, a gente não faz nem... Eu acho que o mais legal também do seu caso é que, por conta da sua agenda mesmo, a maioria das suas consultas, os exames foram tudo online, né, doutora? Conta pra gente um pouquinho como que foi toda essa trajetória. Sim, a gente tá cuidando de uma atleta, toda essa questão. Eu acho que o importante que a gente conversou, né, era que ele precisava desse tempo. Porque a gente sabe que o atleta sente falta também da atividade física, né? Então, mas o judô, especialmente, que é um esporte de contato, a gente tem riscos associados, principalmente perto da coleta e pós-coleta, de eventualmente até uma torção ovariana, alguma complicação assim. Só que ela mora em Porto Alegre e a gente está aqui em São Paulo, né? Então, a nossa avaliação inicial, inclusive o início do tratamento dela, foi lá e ela veio para cá já quando já estava usando o remédio. Em média, a gente usa de 9 a 12 dias de medicação injetável, e ela veio aqui no 7º dia para a gente começar a fazer o acompanhamento. E um detalhe importante que acho legal da gente comentar é que a gente tem uma reserva acima do esperado para a idade dela. Então, a gente viu que tinha bastante folículo, que aumenta também um pouquinho o risco de uma torção, uma complicação depois, se voltar a fazer atividade física logo. Então, a gente teve que deixar ela mais tranquilinha uns dias, né?
assim, quando a doutora comentou isso, e assim, a gente olhando as estatísticas, eu pensei, nossa, vou chegar lá sem nada, né? Pensando numa vida que a gente leva ao extremo, o corpo está sempre em estresse, isso é normal pra gente, assim, né? Então, pensei, nossa, doutora, então vamos fazer isso para agora, esse chegou o momento, assim, porque mesmo que eu tinha já essa consciência com 35 anos, e a gente vai associando numa vida saudável, então a gente acha que pode engravidar de forma saudável porque você está bem, não necessariamente. Então, quando a doutora falou, não, tem que fazer esses exames, eu falei, então vamos fazer agora. Aquele medo no Isso. coração. Não, e surgiu essa oportunidade de parceria que calhou, assim, eu até falei, nossa, parece que foi coisa de papai do céu, porque eu preciso mesmo fazer. Eu já tinha essa consciência que era urgente. Então, quando eu encontrei a doutora e toda a equipe que tinha esse desejo de conscientizar, né, de mostrar para as mulheres que tem essa possibilidade de escolha de planejar sua família, né, de ter guardar essa reserva e não necessariamente tem a ver com a idade, eu abracei assim com tudo. Então, quando eu fui fazer os exames e assim, e aí quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, né, doutora, para fazer a contagem dos folículos, a doutora que estava examinando, você já está tomando medicamento? Eu falei, não. Ela, não. Tem bastante. Ah, muito bom. Isso, tem 6 de um lado, 11 do outro lado, tem 11 folículos, 22 folículos. Eu pensei, tá, né? Mas ainda tinha a missão para saber do amadurecimento. Sim, tem todo um funil mesmo de Depois, resposta. acho que é só no final que a gente consegue saber, né? Aí fica aquela agonia. Até a gente sabe no dia da coleta, mas tem que avaliar 2 horas depois da coleta para saber como que vai ser o congelamento. Eu acho que quando a gente fala hoje de congelamento, o que nós, mulheres, principalmente pensamos é a idade. Meu Deus, e agora? Já tô batendo no meu relógio biológico, vou congelar, não vou congelar. Além da idade, doutora, existem outros fatores que levem as mulheres a congelar os óvulos? Sim, porque a idade a gente fala de preservação social, é uma preservação eletiva porque você está optando por postergar a sua maternidade. Mas a gente tem pacientes que têm alguns fatores de risco, por exemplo, pacientes que têm endometriose, que é uma cirurgia, é uma doença muito associada à infertilidade, tem muitas indicações cirúrgicas, então acaba que pode afetar a reserva, e geralmente quem tem endometriose pode ter um consumo dessa reserva mais rápido. Pacientes que vão passar por cirurgias no ovário, mesmo que benigna, por exemplo, é muito comum teratoma, e às vezes você tem que tirar o ovário inteiro, faz sentido fazer. E pacientes também que têm história de que a mãe entrou na menopausa antes da hora. Isso também é um fator. Nossa, minha mãe entrou na menopausa com 37 anos. Então, já é um fator de alarme para a gente avaliar a reserva dela e ter um planejamento reprodutivo. O que eu vejo hoje, que é uma questão, hoje a gente fala muito sobre contracepção. Então, todo mundo fala de método contraceptivo de longa duração, de DIU, de Implanon, que seja pílula oral, injetável. A gente fala muito na consulta ginecológica de contracepção. Contracepção faz parte do planejamento familiar, mas o planejamento familiar também inclui a formação da família. Então, acho que a gente, quando chega nos 30, a gente tem que discutir o que se a paciente quer. Tem paciente que fala, ai, doutora, mas eu não quero nem pensar nisso ainda. Mas quando a gente faz uma consulta de rotina há 30, 32 anos, e aí? Você pensa em ter filho, não pensa? É para a paciente pensar. Mas algumas pacientes que têm esses fatores de risco, eu acho que a gente tem que abordar até às vezes mais precoce, principalmente se você vai fazer uma cirurgia, porque às vezes pode perder um ovário, na cirurgia de endometriose, às vezes faz mais de uma cirurgia, afeta a reserva, então são coisas que a gente deveria pensar, né? E uma coisa interessante da contracepção é que a gente pode fazer estimulação ovariana com contracepção de longa duração, por exemplo, o DIU ou o Implanon, que a gente fez, né? Mas a gente conversou, a gente sempre fala assim, que a gente tem que individualizar. É possível fazer? É possível. Mas é o ideal para o caso? Então, a gente conversou de se a gente ia avaliar a reserva. Se tivesse tudo bem, a gente ia fazer com. Se tivesse muito baixo, a gente ia pensar em tirar. Só que, como a Kathleen tem uma boa reserva, a gente conseguiu uma boa quantidade de óvulos, a gente fez a estimulação com. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa e de conversa para conversa. É um caso muito individualizado, né? Individualizado. Como você comentou, a Kathleen, ela é uma das pacientes que teve uma reserva acima, né, da média. Da média. E recentemente eu também congelei meus óvulos e a gente tem 9 anos de diferença aqui, expondo as idades. E eu sou uma das pacientes que tem uma reserva abaixo para minha idade. Então a gente teve uma diferença, né? Eu tive 9 óvulos maduros. Não lembro quantos você teve.
17. 17 óvulos maduros, e a gente vê hoje, eu tô com 28. 17, Isso, né? a gente teve 22 óvulos aspirados e 17 que foram possíveis de congelar. Hoje eu tô com 28, eu tive 14, né? E aí é o que eu falei, aquela agonia, né? A gente sabe quantos a gente tem captado, mas até vinha a história do quantos maduros a gente tem. Se vai ter que fazer outro ciclo, é o funil, não. Esse funil, assim, de quantos maduros, como que tá a qualidade desse óvulo. É interessante, porque a gente, por exemplo, congela os óvulos, a gente tem ainda pouca informação real da qualidade dos óvulos. Mas, por exemplo, tem óvulos que às vezes são anômalos, que tem alteração, que a gente não pode congelar, a gente já tem uma ideia, né? Mas a gente fala muito ainda em número, porque a taxa de sobrevida média no descongelamento de óvulos é 95%. E hoje as taxas de fertilização e de evolução até o embrião que a gente transfere é parecido do afresco. Então a gente tem poucas perdas, mas eu sempre brinco, a gente não sabe como é o sêmen da pessoa que vai casar, do marido, né? Pode ser um sêmen ruim, pode ter uma evolução pior, então a gente ainda fala muito, quando a gente fala de congelamento de óvulos, é de quantidade. Sim, e também não é garantia de embrião no futuro, né? Sim, a gente não tem. Por isso que a gente até discutiu sobre congelamento de embrião e ver como que tá. Só que, assim, o que a gente conversou, né, é que o embrião, realmente, às vezes você não usar um embrião congelado, pode ter várias questões familiares de, putz, eu engravidei natural, mas tem embrião congelado. O embrião, por exemplo, o óvulo você pode descartar a hora que você quiser. O óvulo não tem. O embrião, ele tem que ficar congelado por pelo menos 3 anos antes do descarte. Então, é um pouco diferente congelar o óvulo e o embrião. Mas quando você congela o óvulo, você está congelando um pouquinho lá. Sim. Ainda precisa passar pelo descongelamento, fertilização. Mas no caso que a gente discutiu, era a melhor opção para todo mundo ficar tranquilo. Porque se ela não usar o óvulo, também é só descartar. Não vai... Não, eu acho que durante o nosso processo, um dos exames mais importantes é o antimileriano, né? Não sei se com você foi assim, mas quando eu tive que fazer o antimileriano, já começou aquele friozinho na barriga de, meu Deus, e agora? Qual que vai ser esse resultado? Não fica aquela Para você, sim, que sim. conhece, eu nem sabia. Não, claro que esse exame eu vou fazer, eu não tinha ideia do que ele serviria, assim, qual era o nível dele. A doutora falou, a gente precisa ter um resultado bom. Eu fiquei na expectativa do resultado bom, assim, né? Então, quando até sai, né, doutora, 3,14, eu pensei, será que isso é bom ou é baixo, assim? É engraçado, porque às vezes quando você não está acostumada, você não sabe também qual que é o bom e qual que é o ruim, Eu né? acho que é uma coisa que a gente nem comenta, né? O que é o hormônio antimileriano, doutora? Sim, o que acontece? O hormônio antimileriano, ele serve para avaliação, isso é até importante a gente mencionar, o antimileriano baixo, ele não prediz que tem baixa chance de gravidez natural. O antimileriano, ele serve para avaliar a reserva, o estoque de óvulos ainda, e prediz a chance de resposta com a estimulação ovariana. Então, ele vai dizer pra gente, olha, o antimileriano tá bom. Ele vai dizer, olha, então a gente não precisa usar uma dose tão alta, a gente espera X óvulos na coleta. Então, ele é mais predição da coleta de óvulos do que tem gente que fala, ai, meu antimileriano é baixo, então vou ter dificuldade para engravidar. Não, ele quer dizer o estoque. Como a pessoa para engravidar precisa de um óvulo no mês, ele não quer dizer em relação à gravidez natural, mas sim de resultados na estimulação, seja para o congelamento de óvulos ou para FIV. Então, ele avalia esse estoque e a gente associa ele com a contagem de folículos no ultrassom. Que daí a gente vê, porque às vezes a mulher está no mês ruim. O antimileriano é um pouco mais, tem menos variabilidade entre os meses. Então, você pode dosar em qualquer fase do ciclo. Antes, a gente falava que podia dosar com pílula. A gente sabe que com a pílula a gente tem uma redução do antimileriano aí de até 30%. Mas a gente tem uma ideia. Aí, por exemplo, às vezes você faz a contagem, você está num mês ruim, o antimileriano fala, não, o antimileriano está melhor, talvez esse mês está ruim, então a gente tem que reavaliar outro mês. Por isso que a gente acaba associando esses dois métodos para avaliar a reserva. Não e aí eu acho que começa já toda a trama nesse momento de você fazer esse examezinho de sangue, e aí depois vem a parte das injeções, então dá aquele nervoso na barriga. Então eu fui, assim, me baseando muito no ciclo que você passou também, de, ai meu Deus, será que eu tô apurando certo? Será que eu tô diluindo certo? Então tem todo um processo ali de tomar as medicações durante o dia. Então, o horário certinho, então sempre colocava o despertador para não perder o horário, para mim era imprescritível, assim, eu tenho que tomar nesse horário. Então, foi uma coisa que batia aquele friozinho na barriga mesmo, né, Kathleen? Como que foi para você durante os dias de tomar as medicações, assim? Primeiro eu pensei, tomar medicação é tranquilo, deixa comigo. Só que eu não imaginei que era de injeção na barriga, assim. E como a gente sempre fez, né, doutora? A doutora aqui em São Paulo e em Porto Alegre, isso é muito legal, porque eu tive todo o acompanhamento daqui. Então, a doutora mandou para Kathleen,
vai chegar para você toda a medicação, tudo bonitinho aí na data prevista, né? E a gente precisava saber o último, quando descesse a menstruação, porque também tinha esse cálculo certinho que iniciava no 5º dia, assim, né? E aí chegou minha medicação bonitinho, peguei congelado, quando eu vi, eram umas canetinhas, né, de lição. Só que isso é outro ponto muito importante que a gente teve. A gente cria um grupo, né, que, lógico, que respeita a particularidade de todo mundo ali, se todo mundo concorda. Então, tinha assistência da enfermeira, da doutora, da embriologista, né? E, assim, toda dúvida e qualquer dúvida que eu tivesse, eu poderia tirar ali. Então, eu tinha um passo a passo de como usar o medicamento. Eu até fiz um vídeo, doutora, é assim, doutora, não, é assim, tá certinho. Mas eu também demorei, assim, para fazer a primeira aplicação, 1h30. E meu noivo trabalhando, eu pensei, não vou aplicar isso não. Não vou aplicar. E não chegava a doutora, não, é importante tomar entre 9 e 11 horas da noite. Eu pensei, não, 11 horas não, vai ter que ser agora, entre 8, né? Aí eu pensei, não, 8h30 eu tomo, viu, doutora? E avisa. Aí deu 8h30, a doutora tomou, e aí como é que foi? Não, ainda não, tomei 9 horas. Mas foi por conta disso, porque eu fiquei apreensiva. Mas aí depois que eu assisti o vídeo, e aí abri a canetinha, era uma agulha bem fininha, e fui aproximando, e tinha um passo a passo ali, né, de você colocar na dosagem certinha, que eu também recebi todas as orientações, né, via WhatsApp, que é até melhor, porque você olha ali e tira sua dúvida na hora que você quiser, não precisa estar toda hora em contato. Olhei ali no WhatsApp, vi, coloquei na dosagem bonitinha, mantendo na geladeira, né, tira 5 minutinhos antes, e aí põe na dosagem bonitinha, tira, automaticamente você vê que sai uma gotinha de leves, é isso mesmo que acontece, né? Faz uma pinçazinha ali ao redor do umbigo, né? Pode ser 2 dedinhos ali, fiz, e aí fui. E aí fiquei demorando, só que a agulha é tão fina que só de aproximar ela já está entrando assim. Então, coloquei, tem que estar ali a 90 graus, né? A direção da agulha. Apliquei, a doutora falou para me segurar ali uns ali um 10 pouquinho. segundinhos, né? Eu vi que estava escrito 5, mas tem gente contando 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a doutora já tentou e falou, Aquele não. momento bem paciente que a gente fica com medo de perder qualquer dosagem ali, qualquer gotinha que vai fazer diferença. Remédio que já faz diferença. Eu fechava a porta, assim, colocava alquinho, né? Que tinha que passar antes. Ninguém fala comigo nesse momento. Você já né? está concentrado para aplicar. Ninguém fala comigo nesse momento. E aí, depois da primeira vez, a primeira atenção foi só a primeira vez, assim, a primeira aplicação, porque eu não tenho um hábito, né? Tem gente que, às vezes, por conta da estética, ou porque precisa de algum medicamento que, né, insulina, não sei, tem um hábito maior, mas eu não tenho um hábito nenhum, nem de tomar medicamento via oral, veja lá, dar uma injeção na barriga. Mas a parte principal é você entender o porquê e o para quê disso tudo. Então, é a possibilidade, né, da sua construção, da sua família no futuro. Então, passa rapidinho, você faz ali. Então, deu esse acelerozinho no coração, mas é porque é algo novo. Mas depois, super tranquilo, não passa de Você vai 10 dando dias. aquela coisa no coração, mas é uma sensação gostosa, né? Não é aquela sensação mais de nervosa, que você sabe o porquê que você tá fazendo aquilo. Mas, assim, na expectativa que a doutora falou, não se preocupa, vai inchar um pouquinho. O melhor, ideal, se você tem tanta preocupação com o peso, é nem pesar, vai... melhor nem pesar mesmo, Isso. senão a pessoa já começa a entrar em pânico. Só que quando a doutora falou, vai inchar, vai reter, eu já me imaginei, assim, muita retenção, e assim, a gente estava tranquila. Agora, na reta final, eu senti um peso maior, né? Porque, imagina, 22 folículos ali amadurecendo, crescendo, né? E aí, sim, eu senti mais na reta final, né? Quando ele estava amadurecendo, mais na coleta. Perto da coleta. Isso. Só que como você tem esse período e você já abre mão das atividades físicas só para ficar voltado para esse procedimento,
Eu fiquei tranquila, fiquei hospedada aqui do lado da clínica. Ficou tranquila, né? Ficou mais... É o momento de aproveitar, né? Isso. Vamos desfocar um pouco do judô. Ficava vindo um dia sim, um dia não, né? Porque o ultrassom é super importante, é uma parte fundamental, Sim, né? eu acho pro que é aquele tratamento. outro ponto que a gente fica com aquela Pra ver pontada se no tá coração. respondendo, pra se ver tá como que crescendo, se a né? gente teve um número maior, Nossa, se não teve. quase que eu falei para doutora, já tem 10, tá ótimo, precisa do maior número possível, não, tá ótimo, vamos, assim, mas é muito legal, porque a doutora sempre deixa bem explicadinho, assim, apesar da gente ter os 22, né, não são os 22 que podem amadurecer, então tinha uma isso média, sempre né, doutora? acontece da gente... Assim, é uma das questões que a paciente fala, nossa, eu coletei 15, mas tinha 10 maduros. É difícil, a não ser que a paciente tenha menos folículo, que todos os óvulos estejam aptos. Então, a gente sempre fala que a gente tem, em média, 80% a 90% dos folículos que a gente vê ultrassom tem óvulo, e desses, uns 80% tem óvulo maduro. Então, e também, por exemplo, dependendo da coleta, a gente quer que tenha mais óvulo. Então, a gente pega folículo menor, que pode não ter óvulo maduro, mas a gente quer dar uma tentativa. Então, a gente sempre fala assim, olha, a gente coleta tudo que tem. Depois que a gente vai ver. Então, a maioria dos casos não vai ser todos os óvulos maduros. E é esperado e é normal. Tem gente que às vezes se frustra. Fala, nossa, mas eu podia ter tido 2 óvulos ali a mais. Mas faz parte da nossa fisiologia que nem todos vão conseguir estar no ponto, fala, né? Cada caso é diferente. É diferente. Eu acho que também é um ponto legal, não sei se pra você foi assim, mas a medicação final, aquelas 36 horas antes, o trigger. que a gente tem que tomar. Aí ali caiu a ficha de, gente, eu vou fazer o procedimento e é agora. Então, mesmo. porque aí tem toda a preparação, 36 horas antes, tem que tomar naquela hora certinha. Esse é o remédio que eu falei Aí que já tem que marca ser na o hora, horário né? da captação. Aí você recebe todas aquelas informações, aí assim, caiu, gente. É isso e não tem mais volta, né? Não tem mais como fugir, não. É. Mas eu acho que também é legal. A gente tem basicamente 3 formas de disparar a ovulação. A gente pode usar um remédio, que é o HCG, ou pode usar um remédio que vai liberar o próprio PLH da paciente, ou fazer o duplo trigger, que é a combinação dos dois. Como a Kathleen tinha risco de hiperestimulação ovariana, quando a gente tem mais de 14 folículos acima de 14 milímetros, a gente tenta usar o próprio LH endógeno para a gente fazer. A gente daí fez um teste para ver se ela tinha feito. Então, a gente fez um teste de ovulação no dia seguinte para ter certeza que o trigger tinha sido realizado para fazer a coleta no dia seguinte. Então, algumas particularidades, dependendo do trigger, pode ter, né? De confirmar que deu tudo certo com a aplicação. Isso é muito legal que a doutora comentou, né? Porque eu me senti muito acolhida, assim, pela equipe, né? Eu sou uma atleta de alto rendimento, faço DOP constantemente, a gente tem os DOPs fora, eu tenho que avisar para a UADA aonde eu estou constantemente e tem os DOPs aleatórios que a gente faz. Então, foi importante esse esclarecimento, né, doutora, Sim. dos hormônios que a gente poderia tomar, e a equipe acolheu todos, assim, que estavam em volta. Então, a doutora Tati, que não falei que nos acompanha, a doutora Lorena contactou com a doutora, e elas mesmas discutiram sobre qual hormônio ou qual medicamento eu poderia usar, sim ou não. Então, ter uma equipe, assim, especialista e capacitada foi super importante, né? A doutora, eu tinha essa possibilidade de ter uma hiperestimulação. Então, a doutora, esses ultrassons foi justamente para a gente ver até onde a gente podia ir, onde não, como o corpo responderia. Então, me senti acolhida e preparada por conta disso. E para a gente que é atleta, a gente é muito desconfiado com o procedimento, porque qualquer coisa, qualquer equívoco, não existe. Isso não existe. Você acaba com a sua carreira e não tem como você explicar, justificar. Nossa, não tem. Então, a equipe também conseguiu respeitar a minha individualidade até nesse aspecto profissional, né? Na parte hormonal, o que eu poderia tomar, o que não, né? E qual que os efeitos colaterais que eu poderia ter menor também, depois, né? Da medicação, porque, né, como a gente estimulou, a gente teria, como a doutora comentou, uma ressaca, né? Mas que também para mim foi super tranquilo, assim, né? Eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou... Fiquei imaginando, então tudo que eu imaginei foi muito para mais e foi bem menos do que eu imaginei, assim. Mas é um ponto importante, né, para principalmente para atleta.
perceber também, por exemplo, às vezes a paciente vai fazer a coleta num dia, ela tem, sei lá, ela é madrinha de um casamento que cairia a coleta no dia seguinte depois da coleta. A gente tem que falar, olha, então talvez não seja um mês de você fazer, porque você não vai estar 100%, né? Você não vai entrar no vestido que você estava entrando e é normal acontecer isso e tal. Claro que às vezes tem pacientes até que têm menos óvulos, que às vezes ficam até mais desconfortáveis. Isso depende um pouco da individualidade de cada um, mas a gente tem que orientar exercícios para a mulher se programar. Porque, no fundo, o tratamento em si é 2 semanas. Parece que é mais longo o preparo e achar o momento do que o tratamento em si. Pra gente ter, a gente sempre brinca, quanto mais óvulo, melhor. Claro que tem um limite, né? A gente também não vai ter uma super hiperestimulação, que não vai ser saudável também. Mas a gente precisa estimular ali, achar o melhor momento e entrar. Porque quando a gente fala de, principalmente congelamento, quando a gente fala de congelamento social, é uma coisa eletiva que a gente tá fazendo. Então a gente tem que achar ali um momento que calha tudo bem, tanto que ela fez ultrassom lá em Porto Alegre e mandou pra gente ver, ter certeza que a contagem tava boa mesmo pra gente começar. Então, eu sempre falo assim, quando as pessoas falam assim, a gente precisa programar uma época, mas principalmente quem tem baixa reserva, tem pouco óvulo, às vezes a gente fala, eu vou tirar férias. Não tira férias, porque às vezes quando você tirar férias vai estar pior do que no outro mês. Então, a gente tem que entender as individualidades e quando a gente fala de congelamento, quanto mais melhor, até um certo limite, né? Mas 1, 2 óvulos, às vezes é um embrião a mais, que às vezes é o filho da pessoa, né? Então, a gente quer conseguir uma boa quantidade para a paciente ter a tranquilidade de querer engravidar quando ela quiser e tal. E é muito importante, a gente não tem garantias, né? A gente está na etapa inicial, que seria depois ainda tem que fertilizar, tem que evoluir até blastocisto e tudo isso, mas é o melhor que a gente tem para oferecer e a qualidade do que a gente está oferecendo de congelamento de óvulos tem melhorado. A técnica do descongelamento e da vitrificação melhorou. E agora, sua rotina de treino já voltou? Como que tá? Você ainda tá nessa fase mais descansada para as festas de fim de ano? Quando eu voltei, eu ficava, doutora, agora eu já posso treinar? Né? Porque eu já estava me sentindo um pouquinho melhor, mas não, a gente tinha que esperar, né? Depois que faz o procedimento, a primeira menstruação. E aí sim, que isso daria uns 5, no máximo uma semana, né? Que você tem de 3 a 5 dias para menstruar, mas em 7 dias voltar a treinar. Só que eu já estava começando a me sentir bem. Eu falei, não, doutora. Esse é até um perigo, que a pessoa começa a sentir bem demais. Já começa da hora. Falta de treino. Ela que treina todo dia já vai sentir falta. No meu caso, eu já estava usando como uma ótima desculpa ficar sem treinar, são os hormônios, tá tudo Sente certo. falta. Mas, por exemplo, o treino, tem paciente que fala assim, pra ela dormir melhor, pra ela ir no banheiro, pra se alimentar melhor. Tem paciente que precisa fazer atividade física para ter esses hábitos. Quando não faz atividade física, não dorme bem. Então, às vezes, são coisas que a gente tem que orientar, explicar para a paciente se programar certinho de como fazer o melhor período. Mas eu queria até saber das duas, o que vocês acharam depois que passaram do congelamento, da experiência em si? Vocês acharam que foi mais fácil ou mais difícil do que vocês estavam imaginando? Eu achei que foi mais fácil. Eu achei que foi mais fácil. Eu acho que no começo eu tive bastante medo, até prolonguei uns meses, porque eu tava tentando criar essa coragem até do vamos. Aí eu comecei, tomei as injeções também, aquele nervosismo na barriga. E depois que eu fiz a captação, né, eu tive um número ok de óvulos, né, dentro do que estava esperado. E aí você fala assim, nossa, é muito mais tranquilo, não é aquela dor imensa que você acha que você vai sentir. E eu acho que até essa parte que a Kathleen comentou também, eu achei que eu ia ficar muito mais em tudo. Então, tive oscilações de humor. Meus amigos estão aí para comprovar. Será que a equipe aí disse sim ou não? Tive essas oscilações, mas eu achei que eu ia ficar muito mais inchada, muito mais nervosa. E no momento foi tranquilo, assim, para mim. Para mim também foi tranquilo. Eu não senti nada de dor, por exemplo. Até os efeitos colaterais que o remédio pode vir, né? Sei lá, uma dor de cabeça. Mas a doutora deixou bem claro, assim, as pessoas que sentem, né, cólica naturalmente, pode sentir os efeitos de uma cólica também. Só que eu nunca senti cólica, também não tenho dor de cabeça. E foi exatamente do jeito que eu sou mesmo, assim. O único leve desconforto que eu tive foi isso. Pareceram, né, quando estava próximo, a barriga um pouquinho pesada, assim, né? Mas era mais por conta do procedimento que estava todo ali. Mas não senti em nenhum momento dor. A parte que eu fiquei mais nervosa foi a hora de fazer o procedimento, né? Que eu pensei,
que vou tomar uma anestesia geral? Ah, não queria. Mas eu até achei engraçado que ela não tinha feito nenhum procedimento com anestesia. Eu falei, nossa, você nunca fez nenhum procedimento com anestesia? Porque é difícil você não fazer nenhuma mini cirurgia, um negócio. Não é. Mas depois você viu que é tranquilo, né? Não, super tranquilo. E é uma sedação, né, que a gente acaba tomando, É uma né? sedação, é uma coisa assim tranquila. O que eu acho que é importante trazer disso o congelamento em si é mais fácil do que se pensa. A parte mais difícil é tomar essa decisão. Sim. É que nem toda vez que alguém tem, mesmo que seja dificuldade para engravidar ou pensa em congelar, a parte mais difícil é você tomar a decisão, não. Eu tenho que marcar com um especialista porque eu quero fazer isso. Essa decisão é mais difícil do que o processo em si. Mas eu acho, doutora, acredito muito que essa decisão é difícil pela falta de conhecimento, porque que nem eu falei, muitas pessoas associam você poder engravidar com a sua qualidade de vida e não tem nada a ver você ser saudável. Isso é uma das questões que eu vejo assim, não, sou super, super saudável, é excelente para ter uma gravidez mais saudável, para tudo, mas assim, o principal fator de prognóstico, seja de gestação natural ou na FIV, ainda é a idade da mulher. Porque a gente sabe que com o passar da idade, as pacientes podem até, às vezes, elas diminuem a taxa de gravidez natural e aumenta a taxa de perda gestacional, de abortamento, por conta de alterações genéticas do embrião. Então, tem pacientes, às vezes, que procuram para fazer tratamento, não é nem porque tem infertilidade, é porque ela já não aguenta mais ter abortamento por questões genéticas do embrião. Então, o principal fator ainda é a idade. Então, claro, hábitos de vida é excelente, isso com certeza vai ajudar em muitos fatores, principalmente na gestação, mas a idade da mulher, a gente ainda não conseguiu modificar esses eventos e desfechos da idade. O homem, ele tem um pouquinho mais de sorte, ele tem mais tempo, a gente vê pais com 80 anos, mas a gente sabe também, é importante a gente falar, que acima dos 45 anos no homem, a gente associa uma taxa aumentada de autismo e esquizofrenia. Então, a idade paterna também influencia, mas de uma forma um pouco diferente. Mas também é importante a gente mencionar para os homens que, acima dos 45 anos, tem essas alterações de autismo, esquizofrenia, a gente fala de algumas mutações de novo, genéticas, assim, que é diferente da gente conseguir avaliar da mulher, né, que já dá abortamento. Então, é importante também a gente mencionar isso. Mas a idade ainda, a gente não conseguiu inverter o que a idade faz na Eu acho que a partir do momento que a gente toma a decisão e fala, agora, aí a gente começa e não para. E isso traz também maior consciência, né, doutora? Quando a gente vê informações, por exemplo, a gente vê a Cláudia Raia grávida com 50 e poucos anos. Quem não viu e não conhece, não sabe que existe acha essa que possibilidade. Todo mundo pode... Pensa que foi forma natural, né? Porque você vê ela toda fisicamente, né? Muito bem. E as pessoas olhando aquilo ali, acreditam que foi de forma muito natural. Só que não, com certeza ali deveria ter, né, algum óvulo congelado ou alguma... São situações que eu acho que isso é importante também. A gente vê que hoje eu percebo muito o impacto das redes sociais, da influência, de atores, atrizes, de influencer, que assim, quando tem uma notícia dessa, aí, por exemplo, a Cláudia Raia, grávida aos 55 anos, o número de pacientes, doutora, mas eu tenho 35, não consigo engravidar, como assim? O impacto que tem. Por exemplo, a Viviane Araújo falou várias vezes, e ela já falou muitas vezes, que ela entrou na menopausa mais cedo e que ela recebeu óvulos e que o filho dela é de óvulos doados, com o sêmen do parceiro, e ela gestou, e daí você vê, nossa, doutora, então é mais comum, o meu caso não é único. Então, a gente percebe que o que a gente fala e que as pessoas públicas falam tem um impacto muito grande. Então, você fala assim, não é assim, a idade da mulher impacta muito. A pessoa escuta isso e começa a ter uma conscientização maior. Então, a gente vê também da ovodoação, a gente vê várias pessoas famosas falando de congelamento de óvulos publicamente. Acho que eu vi um vídeo da Juliette falando sobre congelamento de óvulos. Aí você cria mais. Então, essa que eu acho que é a importância. A rede social tem muitas coisas boas e ruins. A coisa boa, às vezes, é trazer essa boa informação de alguém que, às vezes, na consulta ginecológica nem foi abordado esse tema, mas eu acho que nós, como ginecologistas, a gente tem que abordar na consulta da mulher 30 e 35, perguntar qual que é o planejamento. E tem muitas pessoas, e tá tudo super bem, que a gente fala, doutora, eu não quero ter filho, já decidi que eu não quero ter filho. E tá tudo bem, então a gente vai falar só de contracepção. Mas a gente tem que perguntar e dar a orientação correta, né? Para mim, resumidamente, foi uma experiência incrível, né? Eu gostei de conhecer, abrir esses horizontes, não só para mim, para todas as mulheres que estão ao redor. E ter essa voz, né, de impactar e conscientizar, para mim, isso é incrível, assim. Né? E essa demora é justamente por essa falta de consciência, de não saber exatamente quais são os processos que a gente passa durante a nossa
fase como mulher. Sim, e eu acho que também tem muita gente que tem medo do processo em si. De, tipo, a aplicação das injeções, da coleta, porque querendo ou não, a coleta é um processo cirúrgico ambulatorial, né? Mas é muito mais simples do que se imagina. Então, assim, a parte mais difícil é você chegar lá. Mas quando você vai ver, acompanha e tal, o processo em si dura 2 semanas. Então, a gente costuma dizer, não precisa tirar férias para fazer o processo. Claro que o único dia que efetivamente falta no trabalho é o dia da coleta. Porque tem a sedação, pode ter um pouco de sangramento, cólica. Então, um dia efetivamente você vai faltar no trabalho, né, para as pessoas, mas geralmente é muito mais tranquilo. E como ela, a gente tem muitas pacientes que vêm de fora. Então, assim, não é toda a cidade que tem clínica de reprodução, que tem clínica que faz congelamento. Então, assim, é muito comum, a gente tem pacientes de várias cidadezinhas, assim, do interior do Pará, que ela consegue começar lá e terminar aqui o tratamento. Então, a gente consegue dar uma encaixada ali no... Hoje a gente tem essa viabilização. De viabilização de pacientes do Brasil. E a gente tem pacientes, às vezes, de fora, que vêm fazer tratamento. E eu acho que uma coisa importante também é esse carinho da equipe, né? Pra se sentir acolhida por toda a equipe, a embriologia, a enfermagem, ter a confiança na médica, na clínica, onde você está fazendo o procedimento. Ter. Isso com certeza, porque... Eu acho que isso também é uma das principais escolhas que a gente toma quando a gente inicia o processo, é ter essa confiança desde o médico até os próximos passos. Toda a equipe, né? Eu acho que, assim, quando alguém vai escolher uma clínica, ela tem que escolher, assim, uma clínica que não seja também muito nova, que já tenha os KPIs, os resultados laboratoriais, a equipe, e tem que ter, sim, alguma questão com o médico e a equipe, tem que ter um bom relacionamento, porque você vai passar por um processo que eu brinco, ninguém no fundo queria vir numa clínica de reprodução, ninguém quer congelar óvulos, já queria ter a vida resolvida, ninguém quer ter dificuldade para ter filho, todo mundo já queria não precisar vir, então você precisa ter uma confiança, e isso depende muito de paciente, de estilo de paciente, estilo de médico que encaixa, então às vezes não é que você não gostou do médico, mas não tem o mesmo perfil que o seu. Então, você tem que ir escolhendo também qual que vai cuidar dessa jornada. Tem gente que antes de iniciar o processo acaba passando com mais de um médico, né? Sim, então, para entender o que fica, o que faz sentido. E no fim, eu acho que é uma das coisas que mais vão importar no tratamento, é você ter essa empatia também. Sim, entender que não é... A gente conversou bastante antes de começar, né? Pra gente fazer todo o planejamento certinho, porque ela ia vir de outra cidade, então a gente tem que ter toda uma programação de mais ou menos quando vai começar, quando que vai voltar, e essa questão, principalmente dela, do esporte, né? Eu falei pra ela várias vezes, não é pra ter que fazer atividade física, mesmo que esteja se sentindo bem, para não correr nenhum risco. Então, a gente tem que deixar bem claro isso para cada paciente. Tem paciente que, por exemplo, às vezes viaja muito a trabalho. Então, a gente tem que, olha, quando que você vai viajar esse mês? Para ter certeza que não vai correr risco das... Às vezes a gente sabe que ninguém também quer ficar... Eu falo assim, você não precisa esconder nada, porque não é nada, mas tem gente que não quer ficar comentando com o chefe que tá fazendo isso. Isso também é um problema, porque tem muita gente que fala, doutora... Isso que eu ia te perguntar agora. Se você comenta com as pessoas falam assim, não, doutora, eu não quero que o meu chefe saiba, senão ele vai achar que eu já quero engravidar, eu não vou ser promovida no meu trabalho. Também ainda existe muito disso, né? Pra quem você vai comentar ou não, né? E você chegou a comentar para suas... Sim, é porque não tem jeito, eu tô treinando. Se eu só parasse, o pessoal já ia falar... Esse homem lá tá doente. Não, o pessoal já ia falar, engravidou, com certeza, né? Porque tudo pro nosso sensei é isso. Você fala, ai, tô com dor de cabeça. Não tá grávida, não. Tudo pra ele já é isso. Então a gente sofre esse tabu dentro do tatame, mas pra gente, a gente já leva tudo na brincadeira, assim. Né? Lógico que tem lugares que a pessoa não aceita esse tipo de brincadeira, mas no esporte... O medo de qualquer técnico é perder um atleta, né, antes do período, né, na sua fase de crescimento dentro da modalidade com uma gravidez indesejada. Então, isso é muito normal de ter esse medo dentro do esporte, não só o técnico, como a família, o próprio atleta, né, a própria atleta tem esse receio. Hoje as coisas vêm mudando cada vez mais. Hoje a gente consegue ter atletas que conseguem engravidar, né, e ser atleta mãe, né? Mas foi uma escolha que eu não optei para mim. Eu não gostaria de estar viajando e, ao mesmo tempo, entrando numa luta preocupada. Não sei se meu filho bateu com a cabeça, se ele foi para o colégio. Se ele... Então, tem mães que conseguem conciliar isso muito bem. Assim, eu tiro o chapéu, né, para elas, porque é uma vida de muita dedicação e, ao mesmo tempo, elas optaram. E está ótimo também. Só que eu não. Eu realmente gosto de, assim... Já pensar num planejamento mais... Porque quando a gente decide ser melhor em alguma coisa naquela área,
te exige muito. E para você ser melhor, você tem que passar da média do padrão. Você tem que ter uma dedicação. Mas sempre. Era uma conversa que você já tinha previamente com o seu técnico? Ou você só chegou e falou assim, olha, vou fazer o tratamento, vou iniciar? Quando Como que foi? Né, doutora? Quando a gente definiu uma data, um período bom, não, vou ter competição só em janeiro, então agora eu estou tranquila. Não imediatamente depois dos Jogos Olímpicos, né? Porque a gente tinha toda comemoração, festa, ia comer um pouquinho mais de besteira, mesmo até para tem que aproveitar esse tempinho também, né? Até prometi para a doutora não estragar muito, mas é o que eu ia aproveitar, porque a gente acaba não tendo férias, a gente atropela um ciclo atrás do outro. Mas como eu estou no começo e já no fim, eu já me permito mais algumas coisas. Então, eu parei com tudo mesmo. A gente nunca para com nada, né? Pelo menos fica a parte física e a alimentação tem que manter ali. Dá para você uma ou outra, mas você tem que manter. E dessa vez, não. Eu chutei o balde mesmo, porque era importante, né, passar por essa fase. Depois de 30 anos voltado dentro do esporte, eu me permiti mais com a minha família. Então, falei para o sensei. E até, né, o sensei que eu digo, gente, é professor em japonês, né? E aí a gente tem essa mania. Mas quando eu expliquei para ele que ia realizar esse procedimento, ele deu todo o apoio, porque ia assustar ele se eu falasse, sensei, estou indo já fazer... Ainda ali já volta. Fazer a gravidez já. Isso ia ser um choque para ele. Mas um planejamento, para ele, ele entendeu isso com muita responsabilidade. Nossa, que legal, ela está se preparando, ela está se ocupando, a gente está entendendo que está numa reta final. Então, tive esse apoio do clube. E isso, cada vez mais, vai ser preciso conscientizar em todas as profissões, assim. Então, não senti medo disso, não, e nem fiquei com medo da pessoa achar, nossa, será que já vai, talvez, né, me descartar como atleta, porque ela já está pensando. Nem pensei nisso, porque a gente é colecionadora de sonhos, isso mesmo, e os desafios é normal, natural, e não tem como. O que os outros pensam, infelizmente, eu não posso fazer nada, assim. Mas o bom de um trabalho responsável, de estar numa equipe que te acolhe, é essa troca de confiança. Vamos até o final. Você chegou a comentar com as suas colegas ali de luta também? Como que foi para elas? Porque a gente teve uma competição nacional. Surgiu aquela curiosidade de como que vai ser, quando que vai começar? Não, elas... É que nem eu falei, como é um assunto, né, distante, assim, de muitas mulheres, elas já pensariam, e já? Eu falei, não, gente, isso é exatamente ao contrário, é para planejar, não é para ser já, né? E a gente estava num período de competição, até quando a gente estava aqui, né, doutora? Eu estava assistindo as competições, então, como eu não participei dessa competição, o pessoal sentiu falta, não participou da competição, está fazendo o que em São Paulo? Então, gerou muita curiosidade nas pessoas, principalmente nas meninas, e então eu abri para todo mundo. Obviamente, quando já está iniciando, né? Porque quando a gente está tendo nossos planos, não é legal a gente já avisar. Então, quando eu já estava no ponto já da captação, que aí as pessoas realmente sentiram falta, que eu já estava aqui, mas minhas amigas, colegas e parceiros ficaram todas curiosas, querendo saber como é que funciona, entendeu, né? Eu acabei virando essa referência também de, nossa, que legal. E pode ser feito em qualquer idade e tudo mais. Não, tem uma idade recomendada, mas sim, mas isso você vai ter que sentar com a sua ginecologista, como a doutora falou. Cada uma tem sua particularidade, que nem a gente, quase 10 anos de diferença, e teve essa diferença, né, de óvulos. Então, essa realidade é constante em todas as mulheres, né? Então, até quando eu estava sentada com a doutora, eu falei, doutora, a minha família é muito fashion, eu acredito que eu não tenho... Não vai ter problema. Isso, que não teria problema, mas minimizar os riscos do que acarreta com a idade, né, com o passar da idade, isso foi o mais importante, assim, para mim, poder minimizar, né? Por exemplo, hoje, né, com a quantidade de fluido que a gente tem, né, doutora, a gente sabe que engravidar normal, isso não teria problema. Mas se daqui 2 anos, querer mais 1, 2... isso, né? Também eu acho legal. Ter essa possibilidade. A Kathleen me falou na consulta que eles têm esse sonho de ter uma família de mais do que um filho. Porque hoje em dia no Brasil, a gente está mais na tendência de um, mas
Faz parte do sonho de pessoa ter 2, 3 filhos. Então, se você for pensar que seu primeiro filho você vai ter, sei lá, com 38, 39, às vezes não tem dificuldade nenhuma, mas passou dos 40 para ter mais filho, é muito comum a gente ver pacientes, às vezes, olha, eu vou tentar engravidar. Nem tentou, não é que tem infertilidade, Sim. mas eu quero, às vezes, ter mais de um filho que eu vou deixar um óvulo congelado. Pode ser que não use. Na verdade, a gente nem quer que use. Mas, se precisar, ela vai ter boa chance ali, a gente vai poder dar, deixar lá para um futuro. Hoje está sendo cada vez mais comum o que a gente chama de infertilidade secundária. O casal já teve o primeiro filho, mas não consegue ter o segundo. E muito é fator de idade. E a doutora ainda falou, né, na consulta, e aí, né, o que tem na família, isso e tudo. Aí, o meu pai é gêmeos, então eu falei, doutora, corre até risco disso, assim, a fertilidade é tanta que corre até o risco disso, né, de ter gêmeos, assim, que foi uma das coisas que eu parei para pensar também na possibilidade do embrião, que a gente optaria pelo embrião se eu não tivesse quase nada, né, que geralmente era o que teria mais ou menos de parâmetro para minha faixa etária, assim, de idade. Mas como a gente teve um pouquinho a mais, estava acima da média, a gente nos permitiu, mas dependendo do resultado, se quisesse ser mãe mesmo, teria que optar pelo embrião e talvez acelerar um pouco o passo, né? Como eu falei para a doutora, que eu não ia, um nenenzinho ali congeladinho, ia ter que ir ali buscar meu picolé. Às vezes é assim, isso é uma coisa... A gente tem visto também, cada vez mais, durante as consultas, doutora, eu não quero fertilizar todos os meus óvulos. Porque eu não vou conseguir. Realmente, você tem que pensar como que você lida sabendo que tem embriões que você vai usar ou não usar, né? Então, isso também faz parte, né? A gente tem que entender a individualidade de cada um. E o embrião também não seria só uma decisão minha, né? O embrião eu sempre falo que é dos dois. Dos dois, é do casal. É do casal. Então, a preservação não seria sua, é de como casal. E a infertilidade é do casal também, nunca é sempre do casal, a gente sempre fala do casal. E como que foi pro seu noivo? Você chegou e contou pra ele assim, olha, tive uma consulta, vou congelar meus óvulos. Não, ele gostou demais. Quando eu estava consultando com a doutora, a gente fez a nossa primeira consulta online. Estava ali no Viva Voz, ele estava escutando bonitinho os exames que a doutora passou para ele fazer, tudo bonitinho, assim. Então, ele está ansioso por isso, né? Porque para ele, já, que nem eu comentei aqui, já teria 1, 2, 3, assim. Mas não, é com calma, né? Para ser o melhor momento para os dois, assim. Mas por ele ficou super ansioso, ficou chateado de não ter conseguido vir participar, né? Conhecer a equipe também, porque, de certa forma, né, são pessoas que vão fazer parte da sua vida para o resto da sua vida ali. Ficou marcado, independente se você usar ou não, se você decidir doar seus óvulos ou, sei lá, acontece uma fatalidade com você, se você quiser deixar isso na responsabilidade, né, do seu cônjuge. Isso existe muito. Então, são muitas decisões na hora que você faz ali e muitas opções que você pode acontecer. Então, essas decisões foram tomadas juntas. Ele recebeu com muita alegria, ele queria estar aqui também para acompanhar, mas isso não deixou menos especial o momento, né? Porque a gente entende que a maternidade ela começa desde quando você começa a pensar nela, né? A possibilidade dela, não é quando já tá. Apesar de não ter fertilizado, né, ter feito o embrião, foi uma coisa que ele já participou desde o começo, né? Então, desde a parte dos primeiros exames para poder fazer, para congelar os óvulos. Então, eu acho que é uma visão legal desse acompanhamento que tem da parte do homem por fora, né? Vai acompanhando todo o processo, como que é toda a medicação, todo o estímulo. E para nós mulheres entendemos que é um processo. Para o homem, ele já encara já a maternidade. Então, já vamos ter. Para ele, já é uma programação certa do que vai acontecer, né? Às vezes a gente fica calculando, não, se tiver aqui, não, acho que eu quero um neném canceriano, então... Qual é melhor? Qual que é a melhor época? Não, sabemos que também você pode planejar, fazer o que for, mas existe um momento e cada um, mas a gente... esse olhar desperta para várias possibilidades, né? Então a gente fica pensando, não, se então para o final do ano eu acho que tem um canceriano. Não, esse daqui. Então a gente conversa sobre esse assunto, sobre essa possibilidade. Então, é que nem eu falei, doutora, se eu pudesse eu já queria logo meus gêmeos, porque a maioria das mães fala,
Tem um primeiro para você ver se você vai querer, então tem 2 logo que não tem onde comparar. Já passa de uma vez só. Não tem como comparar. Nossa, vai ser difícil, não tem como comparar. Você não teve só um para você comparar se foi ou se não foi, né? Então, isso é muito legal de ter todo esse acompanhamento e junto com a família toda, né? Tanto com o meu noivo e eu, e isso acaba despertando para tudo. É por isso que quando você perguntou, e aí, o casamento? Então, ele está muito mais próximo, porque como já tem essa perspectiva das crianças, né, de aumentar a família, então vamos fazer tudo certinho. Então, a gente também amadureceu em todas as áreas, assim. Sim, aí você acaba tendo que discutir um pouco sobre E você essa chegou a questão, comentar né? com toda a sua família, seus pais? Não, minha mãe e Eu meu conheci a mãe dela, ela veio aqui, ela estava no dia da coleta. Meus pais não aguentam mais, eu sou a primeira filha, então eles pensam, e aí? Quando que a gente vai virar avós, né? Eu tenho uma irmã do meio com 28, toda vez que alguém fala com ela lá, a minha irmã ainda não teve filhos, então... Não vem me incomodar ainda, não. Então não vem cobrar nada de mim, assim, mas isso é muito legal, porque quando eu falei para minha mãe, não, mãe, não precisa, porque lá tem toda a assistência, né? Mesmo que a senhora não possa ir, ninguém puder, tem as enfermeiras que vai estar me acompanhando ali depois da anestesia, para depois eu ser liberada, botar do ladinho, mas ela fez questão. Sim, ela eu demorei para dizer se ela ia vir, eu falei, não precisa, ela veio e ficou do meu lado. Então, olha para você ver como isso, com certeza eu enxergo como uma benção, assim, né? Quando a gente para refletir nesse assunto, impacta todos da família, né? Sim, com então, certeza. a gente já... Ela já quer ser vó, né? Uma... Ela já tá, eu acho que é uma dimensão que a gente não imagina, né? E aí, quando a gente começa a compartilhar com a família que a gente tá fazendo tratamento, já são várias especulações que começam a surgir. E eu gostei demais, assim, porque pra gente, atletas, já cresce com esse trauma. Pra gente é como se fosse engravidar, fosse um terror, um pesadelo, assim, né? E muda a perspectiva. Não, é super natural. A gente ter essa opção de escolha, esse planejamento é muito legal, né? Então, a gente cresce com... Quando a criancinha cresce com esse padrão de, se isso acontecer inesperadamente, né, pode prejudicar a sua carreira. E não. O medo da gestação indesejada, né? Isso. Esse parece que fica um medo, porque os métodos contraceptivos, a gente tem métodos muito eficazes. Claro que nada é 100%, né? Sim. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas ainda têm mais medo de engravidar do que não conseguir engravidar. Sim, é muito por essas perspectivas de, não, se isso acontecer, né, pode atrapalhar a sua vida. Sim. E não, eu acredito muito agora, né, passando por esse momento, que não, a possibilidade de bênção, assim, de acrescentar na sua vida, assim como toda mudança, né, vem com seus medos e receios, mas com certeza é para melhor. Eu estou sentindo isso, assim, agora com essa possibilidade, assim, e depois de todo esse procedimento eu me sinto mais segura de ter essa opção de escolha, né? Entender um pouco melhor da minha saúde, né? Porque se a gente também for levar em consideração, né, o fator idade, eu já estava com o pé que não dava. Isso. Apreensiva. Isso, né? E fazendo os testes e tudo mais, é um resultado acima da média, mas a gente entende os riscos com a idade, né? Então, trazer essa consciência, né, trazer essa liberdade e poder impactar outras mulheres, né, outras famílias dessa possibilidade de condição, isso é muito legal, porque as pessoas olham um procedimento só como procedimento e não como uma possibilidade. Então, eu enxerguei como uma possibilidade, assim. E você ter essa opção, não tem dinheiro, assim, que pague. É um investimento que vale muito a pena, é a construção da sua família. Se isso, né, fizer sentido e for uma das prioridades, né? Porque eu também tenho amigas também que não querem. Isso, que não querem e assim, e se mudar de ideia depois, adota, pensa nessas outras possibilidades, assim, não tem esse desejo da gestação. O que eu acho que vale a pena é cada um ter opção, ter informação de que existe e como é feito, e a pessoa decide se faz sentido aquilo nos sonhos dela, da família dela e tudo. Mas o congelamento de óvulos dá essa possibilidade de você mudar de ideia se você pode não querer hoje, mas pode... Você nunca sabe, né? A vida Isso. muda. Quem que imaginaria que ia ter uma pandemia? A pandemia mudou muito a programação de muitas famílias na pandemia. Todo mundo se readaptou, na verdade. Eu tiro coisas simples.
tá na época de pigmentação de sobrancelha, todo mundo faz. Agora é super natural, todo mundo tira. A gente muda constantemente. É Uma coisa assim, veja lá um assunto tão sério, né? Às vezes a pessoa passou por um relacionamento, às vezes um pouco frustrante, queria muito, mas o outro parceiro não queria, e aí decidiu por não querer mais, mas depois encontra alguém que tem a mesma sintonia e isso muda. Então, o congelamento de óvulos, né? Além de te dar essa realidade de como está a sua saúde, de entender, né? Como é que você está agora real, não pela idade, não pela saúde, não é o que você está, como é que está seu sistema reprodutor, se está ok. A parte melhor é isso, é te dar essa possibilidade, essa consciência de você querer mudar de assunto, mudar de ideia a qualquer momento. É que nem a doutora falou, a gente faz para não precisar, mas se precisar, você tem. Tudo certo, não tem problema. Isso é uma possibilidade, né? A gente está vivendo dentro dessas possibilidades, onde a gente já tem esse poder de escolher, se a gente quer, não quer. E eu gostei de outro ponto também, que mesmo se eu não puder, posso ajudar outras mulheres, né, que talvez queira. Sim, se você não usar os óvulos, você pode doar os óvulos. É uma coisa que também você pode ajudar uma pessoa. Até as pessoas ficam conhecendo, mas nossa, você tem coragem. Oxi, vou jogar fora, às vezes com as mães querendo muito sonhar, né? Sonha muito com essa maternidade, alguém com algumas características parecidas com a minha, por que ela não pode ser mãe, né? Então, eu pensei, lógico, se acontecer alguma coisa, fica com o meu foguetinho. Mas a gente não quer que aconteça nada, por favor. Mas, assim, são muitas possibilidades de conscientização. Então, hoje, as pessoas que entendem agora um pouquinho de congelamento de óvulos não têm noção que existe a possibilidade do congelamento do embrião. Sim, verdade. Tem todas essas opções mesmo. E agora os planos do casamento. Pode dar um spoiler? Não, é que eu falei, tudo que você tem de plano, você não pode contar. Só quando já tá com a data marcada, tudo certo. Não pode, que você fala isso, acontece alguma coisa com a igreja, mas sim. Aparece uma competição no meio do caminho. Mas eu posso dizer que tá bem próximo e pode ter certeza que eu vou mandar um videozinho. Opa, a gente vai querer ver, né? Claro. Isso aqui para todo mundo dizer que faz parte, porque pelo que eu tô vendo, eu queria um negócio grande, assim, para convidar todo mundo que participou, mas com essa vida corrida que a gente tem, talvez vai ter que ser, assim, bem intimista. Isso. Mas que é super importante também, é um passo que, junto com o congelamento de óvulos, amadureceu toda a parte em questão de casal, de relação. Então, amadureceu. Chegou na hora de crescer, virar gente grande assim mesmo, assim. Agora é um outro frio na barriga. Já é outra situação, né? Mas isso é ótimo, assim. Quando faltar esse frio na barriga é porque acabou o sentido. Então, eu gosto muito dessa adrenalina, sei dos desafios que tem, mas eu vivo assim na Terra. Eu estou bem consciente que o paraíso com certeza é outro lugar. E eu sou uma pessoa que amo, assim, viver, assim. Eu gosto de aprender com as experiências que tem, assim, que a vida pode proporcionar. E viver essa experiência como mãe, construir a família, é uma super importante para mim, né? Poder direcionar, cuidar, deixar o legado através de todas as suas experiências. E, assim, é uma forma que você se mantém na Terra de uma certa maneira. É a convicção que eu tenho, é a crença que eu acredito. Então, é um frio na barriga bom. Não vejo a hora disso acontecer. Ai, verdade, vai ser ótimo. Ela vai mandar as fotos pra gente depois. Se você for fazer prova de vestido, você tem que mandar pra gente também, que a gente pra provar o vestido. Spoiler. Mas eu acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Eu acho do congelamento, das opções e da experiência, porque tem muita gente que acha que às vezes o atleta não vai achar o momento de fazer isso, mas é importante ter, porque a gente tem, hoje em dia, acho que até pela mudança um pouco da forma como os atletas treinam, um foco melhor que o atleta precisa estar bem para treinar, né, tudo isso, as mulheres vão ter muitas atletas 30 a mais que não vão... Tem esporte que não dá para fazer grávida. Não, doutor, isso é muito legal. Agora, na Vila Olímpica de Paris, tinha creche para as atletas mães. Que legal. Isso que é super
para você ver o tanto que as coisas estão evoluindo e crescendo. Antigamente era uma coisa proibida. Imagine as mães que amamentam, não podia entrar a criança na Vila Olímpica, só a mãe, atleta. Hoje não. As conquistas estão sendo tão grandes que hoje a gente tem creche na Vila Olímpica para as atletas mães. Então, a gente pensa em um ciclo de 4 anos, as mães, né, as atletas que quiserem ser mãe, elas podem, né, ou um ano antes, no primeiro ano, que é geralmente o ponto para o ranqueamento não conta muito do primeiro ano. Então, a pessoa pode se programar no primeiro ano engravidar e lutar os 3 últimos e do mesmo jeito estar dentro do ciclo olímpico. Então, hoje existe mais possibilidade. Hoje o calendário dá para você se mexer, mover. Então, e junto com isso acompanha tudo, assim. Então, é muito legal existe essa possibilidade que cada vez vem melhorando a ciência também, né? E dando qualidade de vida para esses atletas que até então, com 20 e poucos anos, era já era velho, né? Já parava ali, já estava aposentado. Isso, já encerrava suas carreiras, hoje não. Pode dar pausa, ter seu outra visibilidade, voltar. né? É uma outra mentalidade, né? É legal ver essa evolução, né? Que nem você falou. São coisas que antes eram um absurdo de serem cogitadas e hoje é algo que é comentado, né? Sim, com certeza. Não, e hoje, agora que a gente ocupa várias posições, o lugar onde estar, então, esse receio também vem diminuindo, né? Nossa, será que pode interferir? Não, hoje em dia a gente planeja tudo. Hoje, agora, né? Certeza. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo e eu queria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está assistindo a gente, Kathleen, um pouquinho da sua percepção de como foi fazer todo esse tratamento, doutora, como que foi acompanhar o tratamento de uma atleta, mesmo que à distância, até o dia do procedimento em si. Eu realmente tenho muito a agradecer a equipe, muito especial que surgiu para mim. Essa oportunidade foi única, muito acolhida por mim. E um recado que eu tenho, assim, muito claro, né, para quem está olhando, e o meu objetivo agora é realmente inspirar, né, e conscientizar várias mulheres, outras famílias, que pode sim, né, que toda mulher tem seu tempo, né, para engravidar. E hoje a gente tem essa possibilidade de escolha. E ter a consciência dessa possibilidade de construir sua família, isso é incrível e libertador, assim. Então, super importante, gostei, assim, o tratamento, nossa, foi super tranquilo, assim, se eu soubesse já tinha feito... o medo de fazer, né, de... antecedência, assim, fora a conscientização e o amadurecimento que você cresce nesse pilar, assim, como mulher. E, junto disso, sempre tem a conscientização de cuidado, né? Em especial a sua saúde como mulher. Então, venham, conheçam, aproveitem. E também aproveita essa oportunidade de poder ter essa escolha, né? De ter essa possibilidade de escolher o futuro da sua família e de construir também. E, junto com isso, todo o cuidado que vem acarretado junto com o procedimento, né? Que isso nos amadurece e impacta toda a família mais positivamente. Com certeza, eu acho que é legal essa questão de... Porque a gente sempre pensa, o atleta, será que em algum momento ele vai conseguir fazer? A gente conseguiu encaixar. É possível fazer o congelamento, a gente só precisa de uma programação talvez maior por conta de questões de competição e tudo. E o principal, eu acho que quem está assistindo a gente é pensar assim, entender que existe o congelamento e que a idade na fertilidade feminina é muito importante. Então, assim, tá entre 30 e 35 anos, já discute com o seu ginecologista, fala, olha, eu penso em mãe, mas agora, pelo esporte, pela carreira, por alguma viagem que vai fazer, algum trabalho fora do Brasil, que eventualmente vai ter que fazer, alguma questão que você vai querer postergar, mas ainda tem esse desejo, conversa, porque o processo é mais fácil do que se imagina. Às vezes é mais difícil a gente encaixar a agenda do que o processo em si do congelamento. E, claro, acho que se tiver qualquer dúvida, a gente pode auxiliar, né? Tirar as dúvidas que forem necessárias sobre o congelamento, mas é uma opção e a gente tem que falar mais mesmo sobre essa questão reprodutiva da mulher. É isso, obrigada a Obrigada. todos.